que eu vou fazer a sua pergunta. Vem pra cá, meu parceiro Edivaldo Júnior, pra gente bater aquele papo, meu irmão. Que saudade de você, Edivaldo. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo, né, Edilson? Boa tarde. Bom te ver. Bom estar aqui no seu programa mais uma vez. Você está aqui construindo um novo cenário, né? Deu uma nova dinâmica ao programa. Tá muito bacana, bom demais assistir. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com você. A gente, se você já sabe que a gente tem uma parceria muito boa, gosto muito do bate-papo com você. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho de tudo, viu? E diz que é assim, apresentador, repórter, o cara faz a pergunta, o entrevistado responde se quiser. Verdade, é isso aí mesmo. Responde se souber, né? Se souber. Mas Edivaldo Júnior, vai aparecer o letter aí, vai colocar o letterzinho da moralzinha pro professor Edivaldo Júnior. Agora eles perguntaram, é professor mesmo? Eu falei, é professor de história. Professor de história. Professor de história, Edivaldo Júnior, um cara muito capaz da cidade de Camaçari, um cara que tem uma mente que também acima do normal, não é porque tem aquela mente que são tudo assim, tem aquela que é um pouquinho acima, né? Porque quem pensa já sabe, é mais difícil. Edivaldo, a sua história todo mundo já conhece. Eu vou começar com um tema polêmico com você logo, que eu sei que você gosta de vir de dois pés, que é justamente sobre a questão do racismo, que a gente teve uma problemática gigante aí no final do ano e Camaçari parece que está entrando nessa mesma celeuma da questão do racismo. Eu achava que era só Salvador. Eu sempre dizia assim, se tinha uma cidade que não podia falar de racismo, era Salvador, porque 90% do povo é negro, tá certo? Da população. Aí Camaçari, de uma hora para outra, também começou com essa mesma onda. Teve uma polêmica no final do ano, a gente também comentou aqui no programa. Como é que você está vendo esse momento? Camaçari trazendo essas ideias negativas lá de fora, né? Acho que o mundo vive, né, Edilson, desde a morte do americano lá, o George Floyd, nos Estados Unidos, que os movimentos sociais negros vêm reclamando a condição com que os negros vivem em vários lugares do mundo. E isso não é diferente também em Camaçari, em Salvador, apesar de Salvador ter a maior população negra, costuma-se, os dados mostram, né, que Salvador é a cidade mais negra fora do continente africano. Contudo, mesmo tendo a maioria de negros em Salvador, os negros vivem em condições subalternas, né, na sua grande maioria. Então, são as maiores vítimas da violência, são quem tem menos acesso à saúde, são quem estão mais desempregados, têm menos acesso a um transporte público de qualidade. E, do outro lado, os negros eles não ocupam, mesmo sendo a maioria, né, eles não são a maioria dos médicos, não são a maioria dos advogados, não são a maioria dos políticos. Então, essa é a agenda do racismo. Em Camaçari, da mesma forma, infelizmente, a gente ainda fica preso, as pessoas se prendem, o que eu vou chamar aqui o racismo individual, né? Ou o racismo identitário, que é aquela questão do cara que fica, eventualmente, xingando criticando o outro, macaco, feio, cabelo duro, não sei o quê. Mas essa agenda, que é uma agenda importante, mas eu acredito que existe uma questão muito mais relevante para o debate racial, que é a negação ou a ausência dos direitos que os negros não conseguem ter, principalmente aqui na cidade de Camaçari, que é a cidade que a gente vive. Então, aqui na cidade de Camaçari, se você pega os dados, Camaçari é uma cidade onde os negros, eles que estão mais desempregados, a maioria é negro. Quem mais morre por violência, a maioria são os negros. Né? Quem tem acesso a pior educação são os negros. Então essa é a agenda do racismo e que a cidade precisa enfrentar. E para isso, a meu modo de ver, é preciso que se tenha políticas públicas, as chamadas políticas afirmativas, né? Que tem como objetivo reduzir esse abismo social e, eventualmente, garantir o acesso dos negros a direitos importantes que são defendidos desde a Declaração Universal do Direito do Homem. Aproveitar que você está tocando nesse assunto, principalmente na questão da educação, você é a favor sobre as cotas para os negros? Não é uma maneira de separar quando você cria a cota? Sempre teve essa discussão quando as cotas foram criadas. E agora uma coisa que as pessoas não sabem, Edilson. Nos Estados Unidos tem cota desde a década de 50. Os Estados Unidos tem mais de 60 anos que existe cotas para negros na universidade nos Estados Unidos. E por que isso é importante? É importante porque a gente vive em um sistema educacional péssimo. O ideal seria que a escola, no caso, se os negros eles acessam, na sua maioria, a escola pública,
O ideal seria que a escola pública fosse de qualidade, para que esses jovens negros eles tivessem condições, a partir de uma educação de qualidade, disputar com aqueles que acessam a escola privada, uma escola melhor, disputar por igual o acesso ao vestibular, ou o acesso à universidade, melhor dizendo. Porém, a escola pública não tem qualidade. Edilson, eu vou dar um exemplo para você aqui. Nesse período de pandemia, nesse momento de pandemia, a escola pública, que é onde está a maioria dos jovens negros, teve escolas que ficou o ano todo sem professor de matemática. E o aluno está o quê? No terceiro ano, na boca de fazer o Enem para disputar o vestibular. Mas do outro lado, aqueles meninos da classe média alta que estão na escola particular, ele teve professor de matemática, professor de física, professor de química. Então, como é que esse jovem negro ele vai conseguir disputar com esse garoto da escola particular que eventualmente teve a sua grade curricular completa e ele teve a sua grade curricular deficitária? Então, as cotas, eu acho que é uma medida necessária, né? É um encurtamento do caminho para que esses jovens negros eles possam disputar e conseguir acessar a universidade pública. Até porque a gente tinha muito pouco negro antes na universidade, né? Eu me lembro que não é muito tempo, não, uns 15 anos atrás, né? Foi que a gente começou a ver o engajamento onde os negros podiam ir para a faculdade. Eu me lembro que eu tinha... Eu tinha 22 anos de idade quando eu estava na faculdade. Eu tinha um professor negão assim, bem grandão, ele veio da África. Aí ele dizia assim: nós temos que lutar para que os negros estejam sempre aqui nesse debate, não pode ficar fora e tal. E aí foi crescendo esse número. Hoje a gente vê que aumentou um pouco, mas ainda está desigual, né? Quando as cotas foram criadas, né, nos anos 2000, na metade dos anos 2000, o Brasil tinha aproximadamente 4% de universitários eram negros. Com as cotas, esse número chegou a um pouquinho mais de 12%. Então ainda é muito pouco, né? É um número muito pouco. Avançamos. E aí o importante foi que as cotas mostrou uma coisa fundamental, Edilson, que as pessoas diziam que as cotas ia fazer com que a qualidade da universidade pública ou das universidades piorassem. Porque ia entrar pessoas que não tinham qualificação. E aí as pessoas se enganaram, porque eu fui aluno da Universidade Federal da Bahia cotista. Isso é uma idiotice muito grande. Quer dizer, eu não sei nada, vou entrar na faculdade, vou piorar o ensino. Então eu vou melhorar. Vou melhorar. E aí provou-se que os estudantes cotistas, eles tinham notas maiores ou iguais àqueles que não acessou a universidade por cota. E o que ficou provado com isso? Que o que faltava, na verdade, era a oportunidade. Essas pessoas queriam estudar, elas queriam fazer a universidade, mas faltavam para ela a oportunidade de poder acessar a universidade. E era isso caro demais, né, amigo? Muito Nossa, caro. Eu vou tirar por mim, bicho. Eu fiz 3 segundo grau porque não tinha condição de pagar para entrar na faculdade. Muito difícil. Você sabe que eu sou de Santo Amaro, né? Nasci em Santo Amaro, vim para aqui muito pequeno, né? Minha família já tinha uma relação daqui desde a década de 60, minha avó. E eu vim para aqui, acho que eu estava com 8, 7 anos de idade, morar aqui. Quando eu tive que morar aqui, que eu fui me entendendo como gente, minha mãe dizia o seguinte: minha mãe falava, olha, que são 3 irmãos, eu sou do meio, são 2 homens e uma menina. E minha mãe dizia o seguinte: olha, vocês 2, que são homens, vão trabalhar para poder ajudar a sua irmã a fazer faculdade. Então, fazer faculdade naquele momento era uma coisa de rico, era para rico. Pobre não podia fazer faculdade. Certeza. Então era isso que a mãe dizia: vocês vão arrumar um trabalho e vão ajudar, né, a sua irmã a fazer uma faculdade. Mas, graças a Deus, chegou as cotas e a gente conseguiu lá em casa, todo mundo fez faculdade. E é todo mundo pedagoga? Minha irmã é pedagoga, e meu irmão também é historiador, professor de história, também professor de história. Oh, meu Deus, a família do cara só tem professor, bicho. Todo mundo pedagogo, velho. Tradição, lá velho. De trás, tios professores, primo, os mais velhos, né? A tradição. Que maravilha, viu, rapaz? E hoje a gente vê, é uma realização, né, para sua mãe, né, ver isso, os filhos todos formados, todo mundo universitário. Muito. A minha mãe também era nessa pegada de sua mãe aí, guerreira. E lá em casa somos em 6. Minha mãe não sabia fazer um ó com copo. Ela disse assim: eu não tive a oportunidade de estudar. Agora vocês vão estudar, nem que seja debaixo de pau. E assim, é um recado que eu deixo para as famílias, né? Se você puder investir alguma coisa nos seus filhos, para seus filhos, invista na educação. Porque você vai conseguir a longo prazo colher os frutos, né? Eu agora estou fazendo mais uma graduação, Edilson.
né? Estou fazendo mais uma, né? Então eu fiz pós-graduação em Direito Público Municipal e agora estou fazendo uma graduação em Direito, já estou entrando agora para o 3º semestre, né? E aí, então assim, estudar e descobrir que a educação é o caminho mais seguro para a gente transformar a vida das pessoas, porque foi isso que transformou a minha vida e dos meus irmãos. Maravilha, viu? Esse é Edivaldo Júnior, professor de História, batendo aquele papo com a gente aqui. História é com ele mesmo. Manda um abraço aqui para o vereador Jamelão Ferreira. Tá aqui ligado, mandando um abraço para você aqui, viu? Abraço, querido Boa Jamelão. tarde, meu grande amigo e grande líder Edilson Alves. Você é o grande apresentador. Um abraço para o seu entrevistado. Grande Jamelão. Obrigado, Jamelão. Muito abraço. Olha, Querido. Marcilene Lima, boa tarde. Eu e minha família, meu esposo Alexandre e meus filhos, estamos na cidade de Autônia, no Paraná, assistindo o seu programa. Paraná. Imagine. A galera tá lá, não tem nada. Tá chegando no Brasil, Giro da Tá Cidade. chegando, Esse graças programa, a esse Deus. programa é sucesso total. O Giro tá chegando e você também pode ajudar a gente compartilhando aí a nossa programação. Edivaldo, já que a gente tá nessa pauta, assim, eu gosto muito de dizer assim, existe uma dificuldade muito grande também para essa comunidade negra na cidade, né? A gente fala de um Brasil que é gigantesco, que aí o negro fica minúsculo ainda mais, mas aqui em Camaçari ele ainda encontra muita dificuldade, né? Muita dificuldade, né, Dilson? Primeiro que a gente não tem aqui, eu sempre questionei isso, né, um instituto de pesquisa que pudesse nos dar de forma clara as condições com que vive essa comunidade na cidade. Então, sempre que a gente precisa buscar informações das condições que os negros vivem em Camaçari, a gente sempre vai buscar dados mais geralzão, que é sempre colhido pelo IBGE. Então, eu sinto falta de um estudo de pesquisa que busque informação mais local, né, mais próximo da gente, para nos dar. Mas só que andando pela cidade, a gente consegue perceber. Então, eu digo sempre às pessoas, quando você andarem na rua, veja quem são as pessoas que estão dormindo nas praças, nos passeios, né, que estão pedindo comida, que estão vendendo no sinal. Olhem, observem a geografia dessas pessoas. Quais são as características delas, a cor da sua pele. E aí você vai perceber que na maioria tem pessoas brancas? Tem. Mas quando você olha, na maioria as pessoas são negras. E isso é o resultado do racismo, que chamamos de racismo estrutural. Nessa questão do racismo estrutural, empresarial, nas empresas não existe aquele negócio de cota para negros, mas existe a elitização disso, né? Porque muita gente, quando vai fazer seleção, principalmente a turma do RH, eu me lembro que eu fui fazer uma vez uma seleção dessa e eu fui com um colega que o cabelo dele era mais durinho assim, aí a mulher disse assim, não, você não, que seu cabelo é ruim. Até hoje a gente tem esse estigma. Até hoje, né? nós vimos no final do ano passado uma selecionadora, né, de funcionários, de empregados, de trabalhadores de uma empresa do Rio Grande do Sul, que ela trabalhava numa farmácia, né? Então ela coordenava o RH dessa farmácia, e ela dizia aos funcionários que trabalhavam no RH para escolher direito as pessoas que iriam trabalhar. Então, olha o cabelo, se o cabelo for assim, né? Olha o nariz, olha a boca, a cor, não sei o quê. Então, nós ainda experimentamos essa realidade no Brasil. Lamentavelmente, as pessoas ainda acreditam que existe uma inferioridade na pessoa negra. Né? Que as pessoas negras não têm condições de ocupar certo tipo de espaço ou de lugar. Eu digo sempre nessa questão, eu digo pelo diferente, né? As pessoas sentem-se incomodados com o diferente, né? Que o cara botar um cabelão black e tal, eu acho massa porque é diferente. É diferente. É o igual, não é tão lindo assim. Se todo mundo fosse igual, eu disse, no dia que todo mundo botar topete, eu raspo o cabelo. As pessoas transformou, Edilson, a diferença em inferioridade. Isso, a palavra é então, essa. A diferença não é inferioridade. Muito pelo contrário. A diferença é a riqueza. Porque imagine se você, em todo lugar que você fosse, encontrasse o Edilson Alves. Ia ser chato demais, velho. Eu odeio quando eu vou num lugar que tá todo mundo com o meu perfume, imagine. Então, quer dizer, ia ser insuportável. Todo lugar que eu fosse, encontrasse o Edivaldo Júnior, o cara igual a mim, falando igual a mim, vestido igual a mim, andando igual a mim. Imagina, ia ser uma loucura a minha vida. É verdade. Ia ser insuportável. Então, a diferença
é o que há de mais importante entre a gente. O que a gente precisa fazer é entender que essa diferença não é inferioridade. Não é inferioridade. E isso faz a gente crescer, né? Porque eu olhando para o diferente, eu posso ver, poxa, como é que eu posso chegar ali? Então eu vou me identificar para poder compreender você. Então, outro dia uma senhora chegou para mim e disse assim, mas é tão feio esse seu topete. Aí eu disse bem assim, a senhora tem alguém em casa que tem topete? Ela disse não. Falei, no dia que a senhora tiver, a senhora vai entender por que eu uso topete. Entendeu? É isso. É porque ela não convive com a gente. Não convive, não tem essa experiência. Não tem a experiência. E outra, é o meu trabalho, faz parte da minha identidade de trabalho. E aí, como ela não convive com a gente, ela não vai entender nunca. Não vai entender nunca. E se você for tentar explicar, piora. Pior ainda. Piora mais difícil. Esse é Edivaldo Júnior no bate-papo com a gente aqui. Ah, tá mandando eu puxar pra frente, é? Ah, tô aparecendo aí, né? Estão me chamando a atenção, tá pensando? A produção aqui trabalha certo. A produção tá trabalhando, pai, não pode aparecer nada, o meu celular apareceu no instante ali, chamando a atenção, rapaz. Deixa eu falar aqui com a galera que tá por aqui também, ligada aqui no Giro da Cidade. Deixa eu mandar meu abraço aqui também para o meu amigo Rainê. Olha o nome do cara, Rainê. Tá aqui ligado. Bem diferente, né? Bem diferente. É diferente. Nunca vi, primeira vez. Rainê tá aqui, ó, assistindo o programa, disse que está gostando muito do bate-papo. Racismo é algo que precisa desaparecer do nosso país. Precisa, sim. Ele tá dizendo aqui. Nando Mendes, grande Nando Mendes, lá de Mário Augusto. Mário falou que seu topete é feio mesmo. Grande Mário. Pense no cara que cresceu, demais, né? Bom demais, Mário Augusto, demais, eu assisto todo dia, ouço todo dia. Falar disso, você que está me assistindo aí agora, baixa o aplicativo aí da 88 FM, viu? Meu amigo Mário Augusto, hoje. Obrigado, Nando, ter mandado aquele aplicativo da 88, porque lá na Radiosnet, ó, tava prestando não, e eu sem poder assistir, tava legal, e eu gosto de ouvir muito Mário, cresço muito também com Mário Augusto, viu? Obrigado, Nando, pelo carinho da audiência aqui no Giro da Cidade também, viu? É importante. Edivaldo, vamos falar de uma coisa que eu não gosto muito de falar, violência. Eu fiz um levantamento no ano passado, 256 pessoas morreram no ano passado. Praticamente uma por ano, uma por dia. Hoje nós estamos no dia 18, morreram 18, um por dia. Quer dizer, se continua assim em Camaçari, nós vamos ter 31 homicídios. Primeiro mundo, quando morrem uma ou duas pessoas, os caras se assustam. Morreram 3 aqui, os caras levam isso como se fossem números extraordinários, coisa assim de assustar. Nós estamos passando por um momento muito difícil. A violência hoje tem tomado conta do nosso país. Você, como historiador, como é que a gente pode diminuir? Porque acabar não vai não, mas diminuir um pouco essa questão da violência, parceiro. Edilson, o Brasil é historicamente um país violento, né? E a gente precisa entender isso. Porque às vezes a gente pensa que a violência é só a violência física. Mas a violência também ela é simbólica, ela é política, né? Ela é educacional. Então todo esse sistema que violenta o cidadão, violenta o ser humano, acaba implicando nessa violência urbana do dia a dia. E a gente pensa que é só essa violência, que violência é só isso. Mas, nesse caso, estamos falando dela, né? Que é a violência do dia a dia. Esses números absurdos de pessoas que são assassinadas nessa cidade. Para mim, tem uma coisa que é fundamental nessa questão. É por isso que eu sempre digo às pessoas assim, velho, a questão racial, o debate racial do racismo, ele é fundamental para você entender o Brasil e você pensar em construir alguma coisa diferente para esse país. Então, quando você pega esses números que você deu, 256 pessoas foram assassinadas, né, no ano passado, né? Numa pandemia. Numa pandemia. E você pega lá o Fórum Nacional de Segurança Pública, você percebe que aproximadamente 70% desses números eram de jovens negros. Então, o que acontece? O que é essa violência? Há uma negligência, e aí tem pesquisa, tem estudiosos que falam sobre isso, que há uma negligência por parte do Estado em identificar, porque a violência, ela, e aí é uma coisa que as pessoas não percebem, que a violência, ela não traumatiza somente aquela pessoa que foi violentada ou seu familiar, ela violenta toda uma comunidade.
Porque se você pega hoje Camaçari, as pessoas têm medo de andar em Camaçari. Verdade. As pessoas têm medo de sair na rua. Porque o nível de violência da cidade hoje é gigantesco. E aí, você não tem uma preocupação das autoridades públicas de buscar a solução para essa questão. E aí o racismo pode explicar isso. O racismo é um caminho para você explicar a falta de preocupação das autoridades públicas de buscar solucionar essas questões. Porque, na maioria dos casos, as pessoas que são vítimas da violência são pessoas negras. Quando você pega os números, Edilson, porque assim, se morreu 256 pessoas em Camaçari, alguém matou essas pessoas. É verdade. Alguém matou essas pessoas. Quem matou essas pessoas? Ninguém sabe. Não, aqui, difícil em Camaçari é você ter a solução de um caso de alguém que morreu. Então, isso é ruim demais. Isso é um problema, porque eu digo sempre, à medida, porque quando alguém rouba uma manteiga, um exemplo, um feijão para poder se alimentar, um pedaço de carne, sabe? Você pune aquele crime, não é porque a pessoa roubou um pedaço de carne, não é por isso não é por isso que acontece a punição. A punição acontece para quê? Para que aquilo não vire um exemplo para outras pessoas. Então, a mesma coisa acontece nos crimes violentos. Se você comete um crime e você tem sensação da impunidade, ou você tem a certeza que você vai ficar impune, então isso vai te dar mais tranquilidade para você e para aquele outro que vê essa ação cometer crime também. Como você fala dessa questão de saber quem cometeu o crime. No Brasil, apenas 8% dos crimes que acontecem são elucidados. 8% dos crimes que acontecem no Brasil, você consegue chegar a um autor. Você consegue identificar quem foi a pessoa que mandou ou que cometeu aquele crime. Isso é gravíssimo. Eu já vi vários especialistas dizendo que não existe crime perfeito. Existe trabalho mal feito. No caso, seria do trabalho de investigação da polícia e por aí vai. Então, os números de violência, para mim, eles estão ligados a essa questão racial. Não há um interesse das autoridades públicas em solucionar essa questão da violência, em buscar soluções práticas, e aí não existe mágica. Isso acontece a longo prazo, Edilson. Então, você tem uma cidade como Bogotá, que na década de 90 era a cidade mais violenta do mundo. Você teve um trabalho gigantesco do governo federal, da Colômbia, do governo estadual e da prefeitura da capital colombiana, e que hoje Bogotá é uma cidade mais segura do mundo. Então, isso é um trabalho a longo prazo. A curto prazo, isso não vai acontecer, mas a gente precisa dar o pontapé inicial. Então, você não tem uma preocupação do Estado em poder elucidar esses crimes. Eu falei esses dias com as pessoas. Eu não vejo em Camaçari uma blitz que não seja blitz para pegar documento de carro. É verdade. Você não tem uma blitz para parar um carro para saber se o cara está com uma arma ilegal, se o cara está com droga, se o cara sequestrou alguém, se o carro é roubado. Você não tem a prevenção. É só IPVA. Entendeu? PVA. Só IPVA. É só IPVA. As blitz na cidade é só para IPVA. Então, a nossa polícia não trabalha com previsibilidade. Só trabalha depois que a coisa acontece. Aí é o que a gente vê. A gente precisa melhorar e muito, principalmente nessa questão da violência, e esquecer essa história. Eu vi alguns especialistas falando sobre segurança. Não, mas quem morre mais é a turma que está envolvida com droga, então vamos combater as drogas. Não tem outro caminho. Não existe isso. Edilson, esse que é o equívoco. Que o cara pensa assim, não, mas quem está morrendo é as pessoas que estão envolvidas com droga. Tudo bem, beleza. Está morrendo pessoas que estão envolvidas com droga, mas são vidas. São vidas, humanos, são seres humanos. Essas pessoas têm famílias, têm filhos, têm amigos. O impacto a longo prazo disso em muitas famílias é gigantesco. Muitas dessas pessoas que morreram deixou filhos para trás que vão ser criados às vezes sem pai. E para quem foi criado sem pai, sabe o quanto isso é impactante na vida de um jovem. A falta gigante. Demais. E além do mais, essa violência, como eu já falei, vou repetir, impacta em toda a sociedade. Porque o cara que tem um comércio, ele deixa de investir porque tem medo da violência. Então, a pessoa que quer ir em uma praça tomar um sorvete com a família, ele deixa, o pai de família, ele deixa de ir na praça com o filho, com a esposa, com a família, tomar um sorvete, comer a acarajé da rosa, ele não vai porque tem medo da violência. Então, isso também impacta na economia. Eu vi um artigo em 2020, se não me engano, 2019, que falava que o Brasil
perde 2% do PIB, 2% do PIB do Brasil é perdido por conta da violência. Então, a violência impede que o Brasil cresça 2% do PIB. Então, assim, a violência não impacta só quem sofre diretamente pela violência, mas impacta toda a sociedade. Por isso que a gente precisa buscar a solução. Violência. Eu queria até sair um pouquinho desse tema, que eu vou entrar num outro também que não é muito bom, viu? Não é bom. Eu só tô com o tema hoje de pancada. Eu trouxe Edivaldo hoje aqui para dar de 2 pés em cima dele. Hoje não tá tendo negócio para alisar, não. Mas assim, rapaz, semana passada eu falei aqui 1 ano da saída da Ford, daqui de Camaçari. Foi uma dor gigante quando a Ford saiu daqui, muitos pais de família desempregados. A gente ia sentir isso a partir de agora, já estamos sentindo isso aqui em Camaçari. Hoje eu vi uma fala do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, que quem negociou, o Júlio Bonfim, disse que tinha 800 filiados no sindicato. Agora, com a saída da Ford, baixou para 200, quer dizer, 600 deixaram de ser filiados. Encontrei um rapaz também que disse que fechou o negócio dele porque já tinha sido roubado 5 vezes. A Lojas Americanas de Camaçari já foi assaltada 3 vezes, um em novembro, um em dezembro, um em janeiro. Todo mês é roubado. 4 horas da tarde, 4 horas da tarde. E aí o desemprego só aumenta em Camaçari. As estatísticas é que mais de 50% da população de Camaçari está desempregada. Como é que vive numa situação dessa, Edivaldo? Para você ver essa questão da violência, né, Edilson? A sensação de impunidade é tão grande que a pessoa tem coragem de roubar uma loja no centro da cidade 4 horas da tarde. É a certeza de que nada vai lhe acontecer, né? Então, assim, o emprego, eu venho falando, Edilson, o emprego é a política social mais importante de qualquer governo. Então, se o governo quiser fazer uma política social que dê resultado na vida das pessoas, gere emprego. Então, assim, a saída da Ford foi um impacto muito grande, não só para a Bahia, mas para o Brasil todo. Porque a Ford não fechou só em Camaçari, só na Bahia, mas fechou toda a sua agenda de trabalho no país, né? Então, foi um impacto gigantesco. Até semana eu vi uma matéria no Fantástico que falava do tamanho do impacto da saída da Ford, tanto no mercado de trabalho e também na geração das receitas desses estados e dessa cidade. E aqui na nossa cidade também. Agora, você não pode ficar chorando pelo leite derramado, né? Você precisa trabalhar e correr atrás para solucionar essas questões. O mundo hoje, Edilson, tem muitos especialistas e até tem um grande empresário que é defensor e fala sobre isso, que é o cara da Microsoft, né? E ele já defende essa ideia que vai existir no mundo daqui a alguns anos uma massa de pessoas que vão ficar obsoletas, sem ter o que fazer, e que essas pessoas, eventualmente, elas vão precisar da ajuda do Estado. Por que isso? Porque existe uma agenda de aceleramento do avanço tecnológico nos meios de produção, que vai fazer com que precise cada vez menos de pessoa para se produzir, para se trabalhar. E em muitos casos, a riqueza está sendo gerada sem que nada seja produzido. Um exemplo, Bolsa de Valores, Bitcoins. O cara fica milionário sem produzir nada, sem empregar ninguém. O cara não emprega ninguém, né? Então, essa agenda do mercado de trabalho já vem sendo discutida em vários lugares do mundo, a ideia de você criar uma renda para essa massa que vai ficar desempregada, essa massa ociosa. Para a gente ter ideia, o Brasil vive, Edilson, com 14 milhões de desempregados desde a última eleição. Não baixa. Não sai desse número de 14 milhões de pessoas desempregadas. Sobe para 15, 14,5, mas não desce de 14. Então, isso é preocupante. Isso já está dentro desse novo debate da questão da geração do emprego. Agora, claro que na cidade como a nossa, a gente tem caminhos para melhorar essas condições. Eu sempre disse, eu falava isso quando eu fui candidato, você lembra disso, que eu dizia que nós temos o turismo. O turismo é o terceiro setor global econômico. É o terceiro setor que mais produz riqueza no mundo, é o turismo. E nós temos uma orla gigantesca, nós temos uma história riquíssima, e a gente precisa aproveitar isso para poder gerar emprego e gerar renda. Agora,
precisa de investimento público, compromisso, muito trabalho. Eu lembro que eu dizia o seguinte, e eu reafirmo, a gente precisa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, botar a mala debaixo do braço, botar a Camaçari dentro da mala e correr os fóruns de turismo para vender a cidade, para trazer investimento, apresentar a Camaçari aos grandes investidores, porque essa galera tem dinheiro, está procurando alguma coisa para investir e às vezes não acha. Mas se você chegar lá com Camaçari, ó, parceiro, aqui, ó, tem essa cidade aqui, 42 quilômetros de orla, tem essa área aqui que você pode fazer um resort gigantesco, com área verde, trazer turista, não sei o quê, e o cara investe. Então, assim, tem caminhos, apostar no empreendedorismo, apostar no turismo, e a gente não pode ficar preso à única plataforma econômica, que é a plataforma industrial, porque quando essa plataforma industrial, eventualmente, ela se desgastar, eu falava isso. Quando eu falava isso, quando iniciou o ano, a Ford foi embora, eu falei, meu Deus, eu falei isso na eleição, que a gente não podia ficar dependendo somente de uma plataforma econômica, porque quando essa plataforma quebra, a cidade toda vai junto. Então nós temos que diversificar a economia. Agora nós estamos investindo economicamente só em supermercado. É verdade. Eu estou com medo de minha casa virar supermercado. Eu não tenho nada contra o supermercado. Não é isso, eu não tenho nada contra o supermercado, Edilson. Eu não tenho nada contra o supermercado. É fundamental, está gerando emprego para a cidade. Mas a cidade não pode apostar só nisso. Só é atacadão. Vai virar a cidade de... Eu visitei a cidade de Ubaíra. Lá é a cidade da cachaça. Uma casa era normal, no outro era o alambique. Numa casa é normal, no outro é o alambique. Imagine. Aqui vai ser a mesma coisa agora. E o pior de tudo, que você tem uma aposta em um único setor econômico, além de tudo, controlado na mão de um único grupo. Então, quando esse grupo quebra, todo o setor quebra. Então, se você diversifica, um grupo quebra, mas o outro fica em pé. Nunca invista os 12 ovos só no mesmo cesto. Não pode. Eu aprendi isso com minha mãe, aprendi em casa. Isso aprendi em casa. Não coloque os 12 ovos no mesmo cesto, porque se você colocar quebrar, já foi. Meu pai dizia assim, ó, quando você tiver 10 contos, você pega 2, bota no bolso da frente, outros 2 bota aqui atrás. Se o bicho vir roubar um, o outro tá aqui separado. Tem gente que bota o bolinho assim, tudo aqui se acaba. E se acaba. Então, assim, as famílias pobres, Edilson, como a minha, a sua, né? Elas têm uma sabedoria gigantesca do ponto de vista econômico, político, social, porque elas tiveram que fazer muitos dribles para poder fazer você homem e fazer homem. É verdade. Então, absoluta. E se a gente olhar na sabedoria das pessoas, na sabedoria popular, a gestão pública olhar na sabedoria popular, vai buscar muita coisa boa que pode ajudar aí a cidade de alguma forma. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a geração no emprego, a cidade vive uma agenda de desemprego muito grande. Claro que aí não é uma culpa da gestão, não é a culpa do governo do estado, né? Você tem uma agenda global que não favorece, mas agora também a gente pode ficar olhando o barco passando, né? A gente precisa se mexer, trabalhar para tentar solucionar essa questão. Maravilha, é bom demais conversar com o professor de história, viu? Edivaldo Júnior. Olha, depois do meu bate-papo com o Edivaldo Júnior, vou colocar aqui um vídeo da senhora Darcy Sabino dos Santos, que está aqui assistindo a gente. Ela quer encontrar a mãe dela, mandou um vídeo pra gente aqui, a gente vai colocar no ar e vamos divulgar aí tudo quanto é rede social para encontrar sua mãe, viu, dona Darcy? Olha, o bispo tá dizendo assim, bispo da cultura, viu? Não teremos investimento de nenhuma área enquanto não resolvermos o básico. Transporte, infraestrutura, e promoção do vetor de crescimento. E isso passa pelo Plano de Desenvolvimento Urbano, o PDDU. E Bispo é um dos caras que participou desse debate, né? Assim, Bispo é um dos caras que participou, Edilson, estamos um abraço para ele, querido Bispo, participou dos debates mais importantes, né? Que apontavam um novo caminho para a cidade de Camaçari. Bispo, desde muito jovem, vem discutindo essa cidade, debatendo na militância política, partidária, movimento social, os caminhos. Então, discutiu plano PDDU, discutiu cultura, discutiu educação. Onde tinha debate para se pensar uma Camaçari do futuro, lá estava Bispo da Cultura. É um grande referencial. E eu concordo com o Bispo. Eu acho que a gente precisa olhar para a cidade com esse cuidado de que também o cara não vai querer investir
investir, ninguém vai querer vir investir em um lugar que não tem estrutura. Verdade. O empresário, para botar o seu dinheiro em algum canto, ele precisa ter a certeza de que vai ter estrutura, que vai ter iluminação, que tem água, que vai ter asfalto, que ele vai ter condições de escoar seu produto, que ele vai ter segurança, que ele vai ter como levar o seu trabalhador para o trabalho. Porque se não tiver transporte, não adianta eu colocar uma empresa, mas na cidade não oferece um transporte para que meu trabalhador possa chegar ao trabalho, porque isso aumenta o meu custo enquanto empresário. Então, tudo isso é preciso ser pensado. Tudo isso. Esse é Edivaldo. Aproveitar que o bispo está aqui, que eu sei que a língua dele coça politicamente. Eu ontem até falei com um cara, eu não gosto de aposta, não. Mas eu até disse para um cara, o cara dizendo-me assim, Lula vai ganhar no primeiro turno. Bota o 1000 contra 100. Eu falei, tá aqui meus 100. Bote seu 1000. Porque assim, não existe política fácil, né? Principalmente numa campanha eleitoral como essa, em que Bolsonaro está no poder, Lula está chegando de um desgaste gigantesco e tudo mais. Então, que pode até ganhar, pode. Mas não posso dizer que vai ser no primeiro turno, numa dificuldade que nós estamos vivendo. Como é que você vê esse momento? Esse ano é um ano efervescente politicamente, vai né? ser um ano muito de paixões, né? Principalmente. Vai ser um ano, eu digo sempre assim às pessoas, rapaz, tome cuidado, que esse ano a política vai ser uma política muito visceral, muito apaixonada. Tem os lulistas que são os apaixonados eternos, as viúvas de Lula, e tem as viúvas de Bolsonaro. Então, toma cuidado porque pode ser que caia aí uma violência física, alguma coisa nesse sentido. Não existe política fácil, Edilson, a gente sabe disso. Eu digo, quando eu falo de que não existe política fácil, eu falo sempre do exemplo de João Henrique em Salvador. João Henrique estava acabado, Salvador estava na merda, a cidade nem lixo coletava. É verdade. Nem lixo coletava. E ele era o prefeito. E ganhou para a reeleição. Ninguém acreditava, ninguém. Se você chamasse alguém para apostar que João Henrique podia ganhar aquela eleição, ninguém apostaria. Mas ele ganhou, ele foi para a reeleição e ganhou. Porque, aquilo que você falou, a força da máquina. Então a máquina ela tem uma força monstruosa. E para quem sabe manusear a máquina bem, tem uma vantagem muito grande. Agora, claro, também que Bolsonaro disputa a eleição contra um candidato experiente. Total. Então, Lula é um cara que está aí nas entranhas, né? Tem uma relação muito próxima do povo do Brasil, porque faz política há mais de 30 anos conversando com esse povo. Consegue falar a língua que o povo quer Muito, ouvir. demais, né? Então, é um candidato muito experiente, ganhou 2 eleições, reelegeu o aliado 2 vezes, então é um cara também que não é um bobo, não é um besta. Eu também acho difícil, nunca teve no Brasil, sempre é a primeira vez, mas eu acho difícil que ele possa ganhar a eleição no primeiro turno, mas eu acredito que essa é uma eleição que está caminhando cada vez mais para o colo dele, né? Porque eu acho que assim, o governo Bolsonaro errou demais. Eu digo sempre às pessoas, tem um amigo que é bolsonarista, que gosta de governo Bolsonaro, fala, rapaz, Bolsonaro teve a chance da vida dele, ele jogou fora. Eu digo às pessoas, rapaz, eu conheço um cara, Edilson, Flavinho, nunca viu Bolsonaro, é um empresário. O Flavinho fez 2.000 camisas com a foto de Bolsonaro na eleição para entregar para o Salvador. Hoje, se você chegar hoje no comércio de Flavinho e falar de Bolsonaro, para torcer para fora. É brincadeira, porque errou, né? Entendeu? Porque errou. Então o cara confiou, apostou, ele nunca viu Bolsonaro, não é nem ligado à política. E como o Flavinho, teve várias outras pessoas. Eu vi aqui em Camaçari várias carreatas em prol de Bolsonaro, que ninguém conhecia Bolsonaro, não tinha um deputado ligado, não tinha um vereador, as pessoas botavam do bolso para ir fazer. É uma coisa inédita. O que o povo brasileiro fez com o Bolsonaro na eleição foi uma coisa inédita. Nem Lula, que tinha uma relação tão próxima com o povo, não fez eleição assim. Eu disse, inclusive, aqui em Camaçari para alguns, que eu disse, rapaz, vocês são loucos. Meio de louco na ocasião. Na ocasião. Porque as pessoas apostaram mesmo, botou do bolso. Do bolso. E hoje, uma parte dessas pessoas, infelizmente, né, assim, se sentindo decepcionadas, né, com a condução política que ele deu ao país. Como eu falei com você, né, o país, desde quando o Bolsonaro assumiu, tem 14 milhões de desempregados. Se ele deixar o governo amanhã, ele deixa o governo com 14 milhões de desempregados. Quer dizer o que isso? Que ele não trabalhou. Você não tem medo de Lula ter um golpe, não, aí, não poder... De Lula ter um golpe como assim? Candidato? Não! A política nossa aqui, na mesma hora que tá claro, tá escuro. Eu não tenho candidato, né? A certeza que eu tenho que Bolsonaro não é o meu candidato. É a única certeza que eu tenho, que Bolsonaro não é o meu candidato, né? Mas assim, ainda não sei em quem vou votar.
O candidato que eu mais simpatizo hoje, a nível nacional, é Ciro Gomes. Eu acho que é o cara que... Eu queria ver essa experiência na presidência do Brasil. Então, é um cara que fala de muita coisa boa, tem muitas boas ideias, e eu queria ver se realmente essas boas ideias que ele tem, se realmente, se na prática isso funciona. Mas o povo brasileiro não bota muita fé nisso. Não bota muita fé em Ciro. Então, assim, seria o cara que hoje eu mais simpatizo, né? Que eu acompanho as lives dele toda semana, né? Para assistir. Então, assim, a única certeza que eu tenho é que o meu candidato não é Bolsonaro. Mas do resto, deixar as coisas acontecer para a gente ver o que, é que vai acontecer. Mas aí eu acho que, pelas pesquisas, está indicando muito que Lula, né, tem aí uma vantagem muito boa, até porque o algoz dele, que era também o Moro, não está conseguindo se encaixar politicamente na agenda política, né? Não consegue sair aí de 7, 8, 9% nas pesquisas. Vamos falar do aniversariante de hoje, Rui Costa, governador da Bahia. Hoje é aniversário dele. Ele está colocando o braço e abraçando Jacques Wagner, não é? ACM Neto está aí também a todo vapor, correndo atrás das prefeituras grandes, que são como Feira de Santana, Vitória da Conquista, né? Indo lá para o lado do sul da Bahia e buscando também apoio, Camaçari, que também é uma prefeitura do Democratas, para poder sair forte para o governo do estado. Hoje é aniversário de Rui. Ele teve aqui essa semana, não é? Falou sobre a questão, mais uma vez, da maternidade, que vai sair agora. Essa maternidade, desde 16 anos já dizendo que essa maternidade vai sair. Você acha que a ACM Neto tem chance? Ou você acha que a força de Lula vai levar Jacques Wagner de voos maiores? Pense em um político que eu tenho admiração assim, eu tenho visto, eu falo sempre às pessoas. Eu acho que a Bahia precisa de alguém como Neto, uma mente jovem, que tem um outro olhar, uma outra perspectiva, que se aproxima de uma política mais moderna, né, que vai levar o estado da Bahia para um outro patamar. Eu acredito assim que Rui fez um grande trabalho pela Bahia. Eu digo às pessoas que eu nunca vi um governador trabalhar tanto quanto o Rui Costa trabalhou. Fez um grande trabalho, Rui fez um excelente trabalho. Talvez se fosse ele o candidato, a vida de Neto seria muito mais difícil. Muito mais difícil, porque realmente ele trabalhou muito, não descansou só um minuto, né? Então, assim, foi um grande trabalho, um grande governador, mas eu acredito que essa é uma eleição que está muito difícil. A volta de Lula para o cenário político, principalmente para os estados do Nordeste, favorece muito os aliados políticos dele. Favorece demais os aliados políticos deles. Isso não quer dizer, Edilson, que eles vão ganhar a eleição. E isso pode ser aqui também, entendeu? Né? Do Nordeste. A gente viu então isso não quer dizer, porque assim, eu falo, as pessoas, eu vi a entrevista de um cara, e o cara falava assim, não, eu vou votar em Lula, né? Eu vou votar em Lula, porque se não sei quem ganhar, se Lula ganhar, eu vou votar em Bolsonaro, porque se Lula ganhar a eleição, vai fortalecer não sei quem aqui em Camaçari, se fortalecer, eu estou acabado. Se fortalecer essa pessoa, eu estou acabado, então eu não posso, então eu quero que o Bolsonaro ganhe a eleição. E eu penso sempre assim, quem está mais próximo do prefeito, o presidente ou o governador? O governador está muito mais forte da cidade. E mesmo o Rui, tendo avaliação de quase 70%, 80%, né, no estado, não impediu que Arinaldo, que é adversário político do grupo político de Rui, ganhasse a eleição em Camaçari e fosse reeleito. Então, o que vai definir, no meu ponto de vista, a eleição aqui na cidade, em Camaçari, é o comportamento dos grupos políticos aqui dentro. Então, eu acho que a eleição, a chegada de Lula, eu acho que dificulta, claro, Lula é uma grande liderança política, ex-presidente do Brasil, respeitado mundialmente, então dificulta a vida de Neto, mas dificultar não quer dizer que impede. Né? Dificulta, mas não quer dizer que impede. Isso torna a eleição para ele muito mais difícil. Vai precisar de muito mais empenho dele, das lideranças políticas dele, do grupo político dele, né? Porque Lula realmente ele é um monstro. A subsistência do grupo político do Democrata vai se passar pela eleição de Neto, né? Muito, muito. E eu digo sempre a essas pessoas, agora é hora de Neto mostrar se ele é grupo ou se ele é ele. Porque ele precisa ser candidato a governador. Porque se ele não for candidato a governador, até para perder, o grupo político dele se acaba. Porque eles não vão conseguir fazer uma bancada muito forte sem a presença dele. A ausência dele na última eleição já não ajudou muito. Porque quando a gente sabe que o candidato a majoritária, ele puxa os votos para proporcional.
ajuda a proporcional. Então, quando ele veio na última eleição do governo do estado com um candidato muito fraco, que foi o ex-prefeito de Feira, né, Zé Ronaldo, ao governo do estado, então era um candidato fraco que não conseguiu puxar muito voto para proporcional. Então, isso fez com que o grupo político dele fizesse poucos nomes na bancada federal e na bancada estadual. Então, agora, ele precisa ser, porque é o nome dele que vai garantir, mesmo que ele perca, mas vai garantir fazer uma bancada forte, para na próxima ele chegar com mais condições de ganhar a eleição. Então, assim, dificulta, mas não impede. Mas depender agora das costuras que eles fizerem aí durante esse processo, que vai definir o jogo político. E aquela musiquinha apertadinha que eles fazem assim, ó. Povo, né? O povo lá. É o povo lá. E apertar o dedinho, senão não tem pra onde correr. Olha, Jorge Eduardo Brandão disse assim: o empresariado não investe em uma cidade de um gestor fraco, inseguro e muito mal assessorado. Bispo da Cultura disse assim: isso aí tá ok. Acompanhou a preposição de Marina Silva, onde alguns da sociedade abriu o comitê na sua residência e fez material do bolso. Mas tratando da eleição do Brasil, Lula caminha para o primeiro turno. Já na Bahia, Wagner amplia de forma significativa a vantagem a fim de derrotar o Pigmeu de Jardim. Antônio Carlos Lins, boa tarde, meu amigo Edilson Alves. Tá aqui, é parente de Everaldo, né? É seu tio, é? Rapaz, o cara tem tanto tio nem que ele... sabe, né? Olha, ele fez assim, ó. Olhou, deixa eu ver assim. Olhou pro céu pra ver se é tio. Ô, Edivaldo, tem uma pesquisa aí, pesquisa não, que agora não pode fazer nada disso. O pessoal lança, assim, algumas enquetes. Pesquisa não, enquetes para deputado. Eu listei o nome de uns deputados aqui que disseram que é pré-candidato, né? Ninguém é candidato ainda, até é candidato, oficializar. Pré, né? Mas eu tenho uns nomes aqui, Camaçari, ó. Bira Coroa, Dentinho do Sindicato, Júnior Borges, Ivana Paula, Helder Almeida, Chico Guedes, Francisco Irmão, Maurício Santana, Cal, amigo da Bahia, Júlio Bonfim e Cineide Lopes. São 11 aqui que eu tenho listado que já disseram que é pré-candidato, mas eu falei, só posso dizer verdadeiramente se tiver depois confirmação do partido, né, político, a candidatura. Desses nomes aqui, você vê algum que pode surpreender aí para a eleição, caso saia, não? Sei, talvez Cal, amigo da Bahia, não sei, tô brincando, brincadeira. Cal é meu amigo. Beijo pra Cal, meu querido parceirão. Cal é que a gente boa demais. A galera bota aqui Ivana Paula e Helder Almeida, vai sair os dois, no caso? Porque é da mesma bancada, né? Eu vejo, Adilson, quase que impossível a possibilidade de Helder e Ivana ser candidato a deputado estadual aqui em Camaçari. Não estou dizendo que não pode acontecer, ao meu olhar. Eu acho quase que possível, porque eu acho que o prefeito Arinaldo, do meu ponto de vista, vai querer lançar um nome que tenha condições de se eleger, né? Eu acredito que o grupo político dele deve vir eventualmente com um único candidato. Agora, se é Ivana, se é Helder, se é Júnior Borges, se é Flávio Matos, né? Então, assim, acho que Flávio até Flávio já outro dia eu perguntei a ele fez assim, não. Descambou, né? Deixou quieto. Vou deixar lá. Tem outras pessoas maior do que eu brigando por esse negócio. Júnior Borges quer, né? Quer. Então, assim, quem que vai ser, realmente, eu não sei. Mas acho muito difícil que se tenha duas candidaturas, porque isso divide muito, né? Se duas candidaturas, divide. E para você eleger dois candidatos a deputado estadual, tem que ter uma costura política muito grande, né? Camaçari viu sua experiência já com Bira Coroa e Luísa Maia, mas era um outro momento, era uma outra agenda política, era uma outra conjuntura com Ferreira Tomar e Bira, né? Ferreira e Bira, né? Então, era um outro momento. Então, agora você colocar, e principalmente você eleger dois candidatos do mesmo partido político, é uma agenda política, é uma costura política muito grande. Não quer dizer que não pode acontecer, mas eu acho quase que impossível dois candidatos no grupo político prefeitual. Acho que seria um candidato só para poder eleger e eleger bem. Cal é gente boa, tá aqui. Demais, Cal é parceiraço. Um abraço, Cal. É parceiro. Desejo toda a sorte da vida do mundo pra ele, velho. Toda Chico mesmo. Guedes veio aqui, me deu entrevista, disse que é pré-candidato. Chico Guedes, Chicão. Também outra figuraça. Ali é uma figura. Agora pra federal tá pouco, viu? Até agora só vi se manifestar 4. Ivoneide Caetano, Jackson Josué,
Sócrates Magno e Angélica Bittencourt. Esses quatro já disseram. Angélica também candidata a deputado federal? Deputado federal, Angélica. Eu acho que assim, são nomes bons, né, que a cidade tem aí. Ivoneide, Jackson, Sócrates e Angélica, né? Sabendo que a Ivoneide leva uma certa vantagem, né? E a candidata prefeita saiu com 40 e poucos mil votos. Então ela tem uma vantagem, mas cada eleição é uma eleição. Eleição é eleição. Cada eleição é eleição. E às vezes quem você pensa que saiu bem nenhuma, sai mal na outra, que saiu mal nenhuma, pode vencer a próxima. Então, assim, são nomes importantes, são pessoas que têm relação com a cidade. Né? Acho que a urna deu a ela uma oportunidade bacana de ela poder conhecer mais o Camaçari, de se relacionar com a cidade. E vamos ver o que acontece, né? Então, eu não sei qual vai ser o candidato ainda Elinaldo não se posicionou, né? De quem é o candidato. Tem especulações de que o nome seja o Paulo Aze, né? Paulo Aze, deputado federal. Federal em Camaçari, o nome de Elinaldo. Até inclusive já vi outdoor dele em todo canto da cidade aí, de Paulo Aze, mas ainda não. Estadual não. Ou federal. Federal. Tá definido, não, federal. Então tem uma agenda aí que ele seja o candidato federal, mas para mim ainda não chegou nada. Né? Então, eu só posso falar de verdade quando eu chegar. É só especulação até agora. Essa lista, inclusive, aqui é especulativa, viu? Pode ter certeza que é especulativa. Olha, amanhã eu vou estar comentando a enquete dos candidatos a deputado federal. Agora, Ivana tá estourada na enquete. Ivana Júnior Borges e Fábio Lima. Fábio, né? Fábio também é um cara bom, Fábio. Acho que Fábio merecia ter uma oportunidade nessa cidade, porque é um cara que vem trabalhando há muito tempo, é um jovem também, é um cara bacana. Eu tenho uma certa admiração por ele. Né? Viveu uma perca grande agora do irmão dele, né? Mas não é a minha vontade que decide ao povo, né? É verdade. Não é a minha vontade pessoal. Foi entrevistado aqui, inclusive, o Fábio. Falou sobre isso, emocionou, chorou. Quando lembrou sobre esse assunto, mas... vontade pessoal, quem decide é o povo de Camaçari. Ivana, essa coisa dela tá estourada, é natural, a mulher do prefeito, né? Primeira dama da cidade, então... Qualquer primeira dama que colocar em qualquer pesquisa vai sempre bater lá em cima. Claro que tem um carinho pessoal dela, o jeito dela, que agrada as pessoas, mas também o fato dela ser a mulher do prefeito ajuda demais. Luísa Maia que o diga também, né? Na ocasião. Não era quando ela era mulher do prefeito, também só batia lá em cima. Então... Só batia no topo? Então, vamos parar com isso. A gente ainda vai conversar muito sobre esse processo político. Vamos sim. Muito obrigado, Edivaldo, por ter vindo aqui. Viu? Uma satisfação, viu, sempre. Foi rapidinho, né? Quando eu venho aqui... 44 minutos já. Imagine, quando é brincadeira, nem parece. Quando eu venho aqui é sempre muito bom. Edilson, assim, Edilson, eu digo sempre que Edilson tem um dom, né, do jornalismo, né, de entrevistar, de conversar, de tirar o melhor do entrevistado, desde o entrevistado falar. Então, assim, é muito gostoso vir aqui nesse programa, conversar com você, com a sua audiência. A forma que vocês aqui tratam a gente, a sua equipe, é tudo muito bom. Obrigado de coração. Né? Espero aí uma próxima oportunidade de conversar um pouco mais sobre a nossa cidade e a política, e que vem aí a eleição de 2022. A agenda é sua, a agenda do homem é estourada, viu? Para achar um dia, eu fiquei com medo dele não vir hoje aqui, eu vou mentir, porque a agenda do homem é difícil. Obrigado, Edivaldo Júnior, professor de História na cidade de Camaçari, também muito conhecedor da questão política da cidade, vivendo aí junto com os movimentos sociais também em Camaçari. Nós vamos ali rapidinho, giro comercial. Na volta nós vamos colocar o vídeo aí dessa senhora, viu? Dona Marcilene tá procurando aí a sua mãe, algum parentesco. Não sai daí não, é rapidinho. O Carpedim é uma rede que inova a cada ano, a cada momento, e esta inovação é que faz com que a gente não pare. Nós somos uma escola que aprende e que busca conhecimento todos os dias, e assim a gente precisa continuar em pleno desenvolvimento. Dessa forma, nós continuaremos também a nossa expansão e acreditamos que ano que vem inauguraremos novas unidades em outros estados do Brasil através da rede Educarp, que é a nossa rede de educação Carpedim. Levando a educação de qualidade, inovação e tradição para que a família, colaboradores e todos os nossos estudantes possam ter acesso a uma educação de qualidade.
Seja Carpedim você também. Conhecer da energia do céu, energia dessa água sagrada. Para você que gosta de se cuidar e leva a sério quando o assunto é saúde, a Squeeze com purificador de água é perfeita. Pioneira no Brasil, a Squeeze deixa a água de torneira purificada, possui infravermelho longo, reduz cloro e substâncias indesejáveis, deixando a água mais leve. Você pode levar para academia, trabalho, faculdade ou onde quiser. É ideal para você que deseja uma água purificada em qualquer hora e lugar. Substituindo as garrafas de água mineral pelo Squeeze Purifique, você tem água purificada de qualidade, cuidando de sua saúde com praticidade, economia e ainda ajuda o meio ambiente, pois evita o uso de garrafas PET. Purifique Eco 500ml é prática, leve e econômica. Seu refil purifica até 200 litros. É BPA Free e tem design moderno. Você ainda pode escolher as cores: cristal, rosa ou azul. Venha ser feliz com a SW Link. Camaçari já sabe, o povo todo diz. SW Link, venha ser feliz. O melhor provedor você encontra aqui.